paz sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que me persegue, me procura onde eu estiver. Eu não merecia tão grande amor, mas por mim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ei, que não desiste de nós, que não desiste de nós. Ei, que acredita em nós, que acredita em nós, que nos levanta, que nos levanta. Amor tão grande. Inimigo eu era, mas Ele lutou por mim. Ei, ei, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Indigno eu era, mas Ele pagou por mim. Tu tens sido, Senhor, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que me persegue, me procura onde eu estiver. Eu não merecia tão grande amor, mas por mim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ei, amor tão grande, amor tão grande. Seja tocado pelo amor de Deus, seja tocado pelo amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
que me procura onde eu estiver. Eu não merecia tão grande amor, mas por mim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ei, que te cura nessa hora, que te cura nessa hora. Ei, seja livre da depressão, seja livre da depressão, seja livre da depressão. Todo sentimento de angústia, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Ei, seja livre, ei, de tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te prende. Seja livre, seja livre. Porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Olá a todos! Como é que está sendo esse
novo 2022. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, sou Rui Rebelo, do Ministério Derramadas Águas, e saúdo a todos com a paz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este ano nós temos, como nós dizemos sempre isso todos os anos, uma série de desafios. Parece que aquilo que não conseguimos atingir no ano anterior, a gente coloca no topo da lista para fazer este ano. Mas eu quero fazer vocês, gostaria, não que eu deseje apenas, mas que isso possa ser o vosso desejo, de nós podermos fazer uma certa retrospectiva histórica para nós podermos entender um pouco a mensagem de hoje. A mensagem de hoje, daqui um pouquinho eu explicarei qual é o título, mas após eu trazer essa introdução para vocês. Ok? Estão prontos? Lembrando um pouco da história dos navegadores que descobriram os caminhos dos mares há 500, 600 anos atrás, vamos olhar os tempos do Cabral, os tempos do Vasco da Gama e outros. Lembrando esses navegadores portugueses desse tempo, existia um navegador português chamado Diogo Cão, e ele chegou ao Rio Zaire em 1482. Em 1576, alguns anos depois, por causa do esforço desse homem, uma cidade chamada São Paulo de Assunção de Luanda é erigida, e a colônia portuguesa, com a sua capital em Angola, chamada Luanda, então fica sendo fundada. O primeiro governador dessa colônia, Paulo Dias de Novaes, a partir daí transformou aquele território lusitano também num território luso-brasileiro. Porque se nós olharmos os anos de 1400, final do século XIV, XV, aonde a escravatura e o envio das raças negras para trabalhar nos campos da América do Norte e da América Central e na América Latina ocorreram todos nessa faixa de tempo. Angola rapidamente iria se transformar no principal mercado abastecedor de mão de obra barata, uma mão de obra de escravos, claro, para trabalharem nas plantações da cana-de-açúcar do Brasil e depois, mais tarde, no minério em cima das minas que começaram a ser descobertas. A dinastia filipina, não é dos filipinos, mas a dinastia dos Filipes, reis de Espanha, que durante 60 anos, Filipe II e Filipe III, dominaram tanto a Espanha quanto Portugal, fazendo disso um país só. Eles ocupam Portugal entre 1580 e 1640, governam assim a Península Ibérica durante 60 anos e dessa forma, aproveitando-se da fragilidade política e de herança de coroas reais de Portugal e de Espanha, os holandeses ocupam em 1624 a conhecida Bahia, a cidade da Bahia e partes do estado da Bahia no Brasil, e ao mesmo tempo os holandeses abandonam o processo apenas só do Brasil e fazem a mesma expedição para o litoral de Angola. Em 1648, por incrível que pareça, tropas luso-brasileiras decidem se juntar em Angola, nas terras de Angola, para expulsar
a influência holandesa que queria erradicar definitivamente os portugueses daquela região. A colônia de Angola passa a funcionar, então, depois disso, como um reservatório de mão de obra, praticamente pela fluência da escravatura negra das Áfricas para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar e minas do Brasil até o final do século XVIII. Bom, esse breve histórico que eu trouxe a vocês, tá? Alguém que pode estar nos assistindo vai perguntar, mas onde é que se está querendo chegar com isso? Em resumo, vamos então resumir esse pequeno resumo histórico, tá? Ok, de história universal da 500, 600 anos atrás. Meu falecido pai, Alfredo, meu pai biológico, desde criança, enquanto nós morávamos em Angola, residíamos em Angola, fazia questão de me contar essa história que eu a contei para vocês, acerca de como os holandeses tinham sido derrotados pelos portugueses com uma força conjunta de brasileiros para a ocupação de Angola ser definitivamente dos portugueses. E para que eu sempre me lembrasse com orgulho e honra do patriotismo do povo de Angola, que, embora fosse de pequena quantidade, ousou defender o seu novo país, que era a colônia de Angola, ok, como a nova colônia portuguesa. E eu uso isso como introdução para nós que estamos escutando aqui no início do ano de 2022, de igual forma, espiritualmente falando, e dentro de um contexto das coisas de Deus, nós precisamos relembrar que existem coisas que são específicas de Deus e que Deus opera nas nossas vidas que nós jamais deveríamos esquecer, que Deus personalizou uma série de aspectos para que nós pudéssemos ser abençoados aqui na terra e pudéssemos compreender plenamente o que representa ser-se filho de Deus. Precisamos trazer à memória os grandiosos acontecimentos também que Deus tem realizado nas nossas vidas. Nunca devemos nos esquecer da bondade de Deus. Às vezes precisamos falar e relembrar a nossa própria alma disso. No Salmo 103, versículo 2, vamos ver por que o rei Davi escrevia o que eu vou ler agora. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O rei Davi foi tentado a esquecer durante um tempo da bondade de Deus, pois ele se preocupava com o seu futuro, que era bastante incerto. Vemos isso nos Salmos e vemos isso também em outros livros na Bíblia. Meu querido amigo e meu irmão na fé que está me escutando aqui esta noite, se você está preocupado com o futuro atual da sua vida aqui na terra e as incertezas ao seu redor, observe, olhe para trás e tente se lembrar de grandes livramentos que Deus já fez em sua vida. Amém? Ok? Eu resumiria, condensaria tudo isso que eu acabei de falar da seguinte forma: talvez muitos desses livramentos foram na realidade mais difíceis para você na sua vida de resolver se comparados com a situação atual, ok? E você saiu disso vitorioso. Pare para pensar, como é que o Senhor, nós podemos dizer com o Senhor Deus, com o amado Jesus e com a sua maravilhosa palavra, a Bíblia Sagrada, certamente
toda e qualquer dificuldade que seja atual também será superado, assim como no passado Ele fez conosco, aonde nós menos sabíamos da palavra, aonde nós mais nos sentíamos como nenéns na fé, mas aonde nós mais tínhamos certeza de que Deus estava conosco. E é exatamente sobre isso que eu desejo falar-vos esta noite. O título da minha palavra esta noite para o início do ano 2022 é apenas de duas palavras: nunca esquecer o que Deus fez por nós. Amém? E eu vou explicar o porquê disso, mas concorde comigo em oração. Pai, na autoridade e no nome de Jesus, nós precisamos, Senhor, reaprender e relembrar, como nunca esquecer de lembrarmos a Tua bondade, de lembrarmos, Senhor, das Tuas promessas e de lembrarmos da maneira como Tu nos livrastes em momentos tão duros no passado. Faz o ano de 2002 ser um ano de grande ânimo, ânimo renovado, porque sem ânimo renovado com a Tua palavra, nós certamente entraremos em preocupação excessiva e isso nos fará pessoas derrotadas. Mas a Tua palavra fala acerca do cristão genuíno e o cristão genuíno é vitorioso. Ele não é derrubado. Então, esta noite, eu quero trazer para vocês a vossa memória 5 pilares, que eu chamo os 5 pilares das boas lembranças. A primeira delas é nunca esquecer de lembrar da bondade de Deus. O segundo pilar é nunca esquecer da bondade de Deus para a sua vida. O terceiro pilar é nunca esquecer das promessas de Deus. O quarto pilar é nunca esquecer de você colocar como que lembretes de recordação que Deus tem feito por aquilo que Ele já realizou na sua vida. E o quinto pilar é nunca esquecermos das pessoas que Deus tem usado ao longo da nossa vida para terem sido uma bênção para nós e nos terem vindo ajudar no momento certo e na ocasião adequada para que não vacilássemos e pudéssemos permanecer de pé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então ao primeiro pilar. Eu quero dissertar mais alguns aspectos que são extremamente importantes para nós hoje. O primeiro pilar, nunca esquecer de lembrar da vontade de Deus. Deus nos deu uma arma secreta. E essa arma secreta é uma arma que nos ajuda a andarmos por fé. E sabe qual é essa arma secreta? É um poder que temos dentro de nós, na nossa memória, de nos lembrarmos das coisas que Deus faz, e isso nos dá redobrada fé junto com a palavra de Deus para seguirmos em frente. Ou então, nós também entendermos o seguinte, que precisamos escolher, todo ser humano, e eu, para quem está assistindo, também digo a mesma coisa. Você escolhe lembrar ou as coisas ruins ou as coisas boas. Escolha as coisas boas que têm vindo a você, porque elas vão te trazer a bondade de Deus. A bondade de Deus vai te trazer o bom ânimo, e o bom ânimo vai reforçar e levantar a sua fé. Faça a sua memória trabalhar a seu favor, lembrando a você mesmo do que realmente a sua bondade tem representado para a sua vida. O poder da sua memória, vamos esmiuçar um pouquinho mais. Paulo está na prisão, agora ele escreve, está no fim dos seus dias. Pela história, o imperador Nero está praticamente numa perseguição total contra os cristãos, e Paulo, por causa disso, já está preso antes de receber a sua última sentença. E ele escreve uma segunda carta para Timóteo. Em segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4,
Eu vou salientar apenas as partes mais importantes. Paulo diz assim: dou graças a Deus, sem cessar, ó Timóteo, porque me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. E no versículo 4, ele salienta: lembrando-me das tuas lágrimas. Ok, o que vem a ser isso? Hoje em dia a gente passa batido, está fora desse contexto histórico, então a gente não consegue entender claramente por que Paulo escrevia isso para Timóteo. Aqui vai, eu vejo 3 pontos principais que nós precisamos salientar. O primeiro deles, Paulo, já na prisão em Roma, recebe esta carta de Timóteo e percebe nessa carta que a carta continha um pesar muito grande de Timóteo. Alguns estudiosos até sugerem que haviam marcas das lágrimas no pergaminho dessa carta que Timóteo escreveu a Paulo, para Paulo então responder. O segundo aspecto, no versículo 5, é que está escrito: pela recordação que guardo da tua fé. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, o poder da memória, observem isso. Esse é o segundo ponto. A memória tem um poder maravilhoso de nos levantar ou nos derrubar. Paulo era intencional. Ele chamava a memória para que a fé sem fingimento de Timóteo não pudesse desmorecer. Não olhando para ele mesmo. Como é que Paulo conseguia fazer isso estando naquela prisão, já aguardando a sua sentença final? E ele se expressa: olha, anda numa fé sem fingimento, que eu sei que é um tipo de fé que você tem, que é sincera, que é real, que ela não é hipócrita. E o Senhor Jesus, Paulo usava muitos exemplos de Jesus. O Senhor Jesus chega a uma certa hora, lá em Mateus 23, versículo 13, salvo erro, e ele chama, e Paulo usa muitas frases do Senhor Jesus, usa o mesmo termo que significa a palavra hipócrita, ou seja, não seja aquele ator de teatro que usa uma máscara para simular uma coisa que ele não é. Aleluia! Continuando. O terceiro aspecto é fazermos a seguinte pergunta: você tem uma fé viva e real em Deus, ou essa fé, por causa dos acontecimentos, está se esvaindo, está esmorecendo, está como que diminuindo? É como se uma chama tivesse perdendo a sua intensidade no seu calor. Paulo afirma para Timóteo, nesses versículos, que ele vê esse tipo de fé em Timóteo e que ele tinha visto esse mesmo tipo de fé inabalável na sua avó Loide e na sua mãe Eunice, está lá escrito no versículo 5. E no versículo 6, pasmem só, Paulo diz para Timóteo: chama a memória. A palavra grega, onaminesco, significa nada mais do que relembre, repita, lembrar, resgatar, ative as suas memórias. No versículo 6 ele diz isso. Em outras palavras, Paulo estava querendo dizer: Timóteo, eu estou te ajudando a lembrar que já tens essa fé real, ela é uma fé especial, ela é um dom que foi passado a ti quando eu impus minhas mãos em ti para receberes aquilo que Deus melhor queria te dar. Isso já está em ti. Façamos agora uma pergunta: e nós? Vamos levar isso para um contexto prático. Será que o ano 2022 é o ano dos problemas financeiros e materiais inatingíveis do povo brasileiro? Será mesmo? Dê uma pausa. Dê uma pausa em tudo que você vem pensando e escolha lembrar como é que o Senhor te supriu nessa área anteriormente.
quando você não sabia metade das Escrituras, quando você não tinha ainda percebido o impacto do Espírito Santo que está sempre te acompanhando, independente daquilo que você está pedindo em oração, quando você não percebia o quanto o espírito de medo, covardia, de horror, de espanto e de receio que na mesma carta, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, porque Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação, Paulo incentivava Timóteo a sair dessa grande armadilha. Será que nós estamos entrando nessa armadilha? Por que não dizemos que nem o Salmo 103, volto de novo a repeti-lo no versículo 2, bendiz a minha alma, fale para você mesmo no Senhor e não se esqueça nenhum só dos seus benefícios. Repita isso, meu caro amigo. É isso que eu faço muitas vezes, até a minha alma ficar em descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Há um outro segundo pilar, que é nunca esquecer da bondade de Deus para a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Olhando para o passado, nós relembramos como é que Deus é bom, pois Deus nos carregou muitas vezes quando nós não tínhamos uma solução aparente para resolver, seja o que for, no campo emocional, no campo espiritual, no campo material, no campo financeiro e até no campo físico, estávamos adoentados, ou seja, qual for o caso. Desta forma, a sua fé não estava sendo restaurada, mas ela foi restaurada porque Deus te trouxe algo mais, te fortaleceu novamente para você conquistar e superar essas dificuldades. Então, novamente, eu vejo aqui 3 pontos principais para esse segundo pilar ser fortalecido em você. No natural, a gente lembra mais dos maus momentos do que bons momentos, não é bem assim? Mas nós podemos mudar essa tendência de pensar. E já várias pessoas me têm perguntado, como é que realmente se muda isso? Ok? Primeiro aspecto dela, cite a palavra. Isso mesmo que você acabou de ouvir, cite a palavra, fale a palavra. Salmo 111, versículo 4 diz, Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Eu repito versículos como este várias vezes para me animar a mim mesmo. Amém? Porque se eu não conseguir andar animado, eu não consigo animar os outros. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto é, recuse ceder, parar ou render. Por quê? Porque as promessas em confronto pertencem a você. O que eu quero dizer com promessa em confronto? Por exemplo, o Salmo 111, versículo 4, diz claramente, Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Eu preciso que essas palavras me confrontem. Hebreus capítulo 10, versículo 32, ou seja, confrontem com o que eu estou pensando. Hebreus 10, 32 diz assim, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Essa palavra iluminados vem da palavra grega fotizo ou potizo, ok? Onde é a raiz da palavra foto, ou seja, é uma palavra de sermos, de haver uma impressão de um brilhante facho de luz que marcou definitivamente uma certa revelação, ou seja, aquilo que Deus brilha em nós, a nossa memória capta e nós nunca mais, se lembrarmos disso, seremos a mesma pessoa, porque se isso sempre vai ser o nosso grande elo de ânimo redobrado para nós seguirmos em frente. Ok, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo, o autor de Hebreus, estava dizendo que após a revelação, qualquer revelação daquilo que Deus é para a nossa vida, quando a gente lê a palavra, sempre
você aprende algo que é revelador e que te fortaleceu, pode crer. Sempre no natural vai surgir ou podem surgir pressões, lutas e aflições. Por quê? Porque o diabo, vou dar aqui assim para você alguma coisa que normalmente não se fala assim. O diabo se apavora com pessoas que são iluminadas por Deus, pessoas que são abençoadas por Deus. O diabo se apavora com isso, pois elas sabem que depois de serem abençoadas por Deus, virá possivelmente alguma outra luta, porque o diabo não gosta disso. E isso sempre vem depois, mas eles, assim como eu vos estou dizendo agora, sempre temos uma certeza que nos diz: virá a luta e virá, por final, a vitória e o fortalecimento completo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora a um terceiro pilar, um terceiro aspecto desse segundo pilar. Nós já temos esse poder permanente em nós. 2 Coríntios 5,17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Esse tudo se fez novo, você pode não saber como é que isso está sendo feito, mas você pode até nem explicar por palavras, mas essa mudança radical de consciência de que algo novo modificou você, realmente funciona, é verdadeira e não muda, e é assim para todos nós. O Salmo 71, versículos 17 e 18, o salmista tinha aprendido essa realidade e ele dizia assim: tu tens me ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, até agora eu tenho anunciado as tuas maravilhas. No versículo 18, ele diz assim: como tu tens me anunciado as minhas maravilhas, eu estou parafraseando as tuas maravilhas, não me desamparastes, pois, ó Deus, até a minha velhice, até que eu tenha declarado à presente geração que essa mesma força que é tua e as vindouras, que existe um poder que não termina nunca, está ao alcance do homem que crê em Deus. Amém? Então, vamos dar uma breve conclusão para passar para o próximo pilar. Lembre-se, traga a sua memória várias coisas. O que é que você consegue se lembrar no passado que o Senhor te fez para você ser bem-sucedido? No campo profissional, no campo espiritual, no campo emocional, naquilo que é material e financeiro. Você consegue lembrar das coisas boas que Deus tem conseguido para a tua vida? A palavra suportar e sofrer, que está escrita lá no original, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz, que Paulo dizia: por isso estou sofrendo. No original grego, essa palavra tem uma conotação de permanecer, manter posição, atitude de ficar firme diante da pressão que está ocorrendo na vida dele. Amém? Eu gosto dessa explanação original, porque isso abre o meu entendimento para eu poder ver que a palavra do Senhor é Jesus, e Jesus é a palavra, e está escrito, essa palavra está escrita lá em Hebreus, que Ele é o mesmo ontem e hoje e para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus não muda, e muito menos a palavra. O terceiro pilar, vamos lá. Você está se animando comigo? Não esquecer, vamos lá. Terceiro pilar, nunca esquecer das promessas de Deus. Ok, dentro das promessas de Deus, há dois aspectos que nós temos que lembrar. Nunca esquecer o que Deus disse, o que Deus fez e o que Deus prometeu a você pessoalmente. Nunca esquecer, lembrar-se disso de vez em quando. Fique firme nas promessas recebidas. Não esquecer o que foi profetizado também para a tua vida. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Seguro que foi falado. Esse é o outro aspecto, pois isso irá promover o bom combate da fé. E muito cristão não quer lembrar das coisas que o Senhor fez e considera elas como algo passado e que não volta a se repetir. Mas a palavra de Deus diz claramente que não é assim. Amém? Vamos lá.
dois aspectos principais que eu quero salientar para vocês. 2 Timóteo, volte de novo a ler, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e mente sã. 2 Timóteo 1, 7, o apóstolo Paulo estava querendo exatamente dizer para Timóteo o seguinte: Deus não dá a você alguma coisa que vai produzir espanto, horror, receio, pânico, seja o que for. Deus não vai te dar isso. Ele vai dar poder, Ele vai trazer o seu amor e Ele vai te trazer moderação de mente, nova mentalidade para encarar os fatos. E isso vem das palavras dunamis, quer dizer poder, um poder sobrenatural, um poder que dá força, que é um poder que representa, que essa mesma palavra era usada para o poder da força natural de um terremoto ou de um tsunami. Assim, Deus te deu o Espírito Santo que fará que você seja uma força em comum para abalar as coisas à sua volta e mandar esse medo embora. O segundo grande aspecto que sustenta o pilar de nunca esquecer das promessas de Deus é isto: é que palavras foram faladas a você. Durante essa trajetória espiritual, alguém é usado por o poder de Deus e traz uma palavra de Deus para você. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, Paulo diz para Timóteo: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Aqui no original grego é as palavras profeteia, que fala antecipadamente de alguma coisa para a tua vida. Tem uma palavra grega também que é a palavra proago, que é ir adiante, é presseguir. E tem uma palavra grega, um pronome que é a palavra grega ina. E essa palavra grega ina quer dizer esse, essa, isso. No resumo de tudo isso, eu não quero dar aqui aula alguma, de forma alguma, do grego, até porque eu também não entendo isso com tanta profundidade, mas faz muito sentido isto que eu vos estou a dizer, que não devemos esquecer do que Deus disse e promete, pois isso será o que Ele vai fazer para você. Parece que Deus tem toda a fé do mundo e parece que eu e você oscilamos. Uma hora cremos e outra hora não cremos, diante de circunstâncias novas. Por quê? Porque o lado da memória das nossas lembranças não é relembrado periodicamente para a gente se alegrar no Senhor. Alguém traz a você uma profecia, alguém te entrega e te sinaliza aonde você deve ir no futuro e o que vem você fazendo com isso. Essa é a minha pergunta. Se você não fizer nada a respeito, não haverá guerra, mas haverá uma guerra estratégica do diabo contra a sua vida se você decidir obedecer e dar fé àquilo que você está recebendo do Senhor, porque isso vai delinear para você o como fazer essa mesma guerra. O bom e o mal. O que é o bom e o mal? O bom segue aquilo que Deus fala, ok? A profecia que é boa vai te fazer você seguir adiante daquilo que Deus está falando. Mas aquilo que é mal, aquilo que você não consegue compreender, então esqueça. Coloque para trás, faça a prova do Senhor. Leia 1 Coríntios 14, 29 a 33 e 40, que fala a respeito do lado profético. Paulo ensina o que são as verdadeiras profecias em 1 Coríntios 14, 29, e ele explica claramente o que são promessas em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Nossa hora está indo um pouco avançada, então deixa eu trazer para vocês. Não esqueça de anotar e rever isso que eu estou pedindo, pode ser? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o quarto pilar, nunca esquecer dos lembretes de recordação do que Deus tem feito, que você precisa de aprender a colocar eles como lembretes em você.
quando Josué, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 12, Deuteronômio 8, salvo erro, versículos 18, 19 e por aí vai, nós vemos o quanto esse homem guardou aquilo que Deus estava para dizer e liderou o povo para entrar na terra prometida. Vamos voltar um pouquinho mais atrás. Jacó, em Gênesis, no capítulo 28, versículos 10 em diante, o Senhor disse para ele que ele seria o pai daquelas nações. A nação de Israel estava nascendo ali por causa da obediência daquele homem Jacó, e ele levantou um memorial ali naquele lugar. Ou então mais tarde, anos mais tarde, já na terra prometida, nós temos o profeta Samuel, que decide receber de Deus a incumbência de passar para as tribos de Israel o seu primeiro rei e o seu rei segundo o coração de Deus, que era o rei Davi. Amém? É só ler lá os livros. Ou seja, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Os lembretes são memoriais que Deus disse que era para a gente, cada vez que olhasse para isso, se lembrasse: Deus fez no passado, Deus faz no presente e Deus fará no futuro. Se Deus fez antes, Ele fará novamente. Lembre-se que no passado Ele foi com você. Agora, em fé, você tem que aceitar que há um novo desafio. A Bíblia também ensina que precisamos lembrar da sua fidelidade. É um outro lembrete. Jacó, lá em Gênesis 28, 19 e 20, nomeia Betel a casa de Deus, e ele faz um voto, e lá ele diz: o Senhor será meu Deus. Depois nós vemos Josué, que quando os sacerdotes passam levando a arca do concerto no Rio Jordão, as águas são divididas lá perto de Gilgal. Amém? Em Josué capítulo 4, versículos 1 a 3, 8, 9 e 22, está escrito assim: fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. E nós agora? O que fazemos para celebrar os eventos vitais, os momentos grandiosos que já passaram na nossa vida com Deus? Lembramos da nossa salvação, e quando um dia nós decidimos aceitar a Cristo, o nosso batismo nas águas, quando veio um batismo no Espírito Santo sobre nós e nós balbuciamos linguagem que a gente não percebia, mas a indizível alegria dentro de nós não tinha explicação. E aquela primeira pessoa que foi curada, quando você decidiu aventurar, orar para essa pessoa ser curada, para uma pessoa ser salva, você deu um primeiro testemunho, um primeiro livramento de como Deus te conduziu em paz e te tirou de uma situação difícil. Meus queridos, não tem preço. Louvado seja o nome do Senhor. Esse quinto pilar é de extrema importância eu citar eles. Vamos lá. Nunca esquecer as pessoas que Deus usou para te abençoar. Deixo com vocês alguns textos para você memorizar, porque o nosso tempo está limitado. Leia 2 Timóteo capítulo 1, versículos 15 a 18. Leia 2ª carta a Timóteo capítulo 4, versículos 9. A palavra do Senhor diz claramente que nós temos uma escolha na nossa vida: lembrarmos das pessoas que nos prejudicaram ou nos lembrar das pessoas que Deus usou para nos abençoar. E com isso eu faço esses 3 últimos aspectos ressaltarem mais uma vez e enfatizo novamente. Primeiro deles, a sua memória é a poderosa ferramenta que te vai erguer na vida, muitas vezes em tempos de fragilidade como esses em que nós estamos vivendo. O segundo aspecto é que isso mesmo te manterá no foco
foco de se manter junto das lembranças das pessoas que nos ajudaram e que nos trouxeram a essas bênçãos no passado. Então, porque não haverão pessoas que novamente estarão junto conosco a partir de agora. E número 3, nas dificuldades, lembrarmos das coisas boas. Deixo com vocês aqui assim um último texto bíblico que eu faço questões rapidamente de ler com vocês, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Amém. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Olha que palavra que esse homem está trazendo de ânimo para Timóteo. Nas dificuldades, ele diz: Timóteo, eu me lembro desse homem e é isso que me está ajudando a eu permanecer nesta prisão, animoso também. O seu amor pela minha vida, ele não mediu esforços para me acompanhar. Erros do passado nunca serão impedimentos no futuro. O abandono de homens nunca trará nenhum ânimo reforçado para qualquer um de nós. No entanto, aqueles que vêm com a presença do Senhor nos fortalecer, esses sim nos trarão a realidade de nunca esquecermos que essas pessoas foram usadas por Deus para nos abençoar. Vamos ficando por aqui. Um feliz 2022 e que você tenha as pessoas ao seu redor que te possam trazer essa dinâmica da palavra de Deus e te conceder o melhor que Deus tem para a tua vida neste ano de 2022. Amém, amém.